Ao longo da história, a humanidade tem se deparado com enigmas que desafiam a lógica, a razão e a própria compreensão do mundo que nos cerca. Desde as antigas civilizações até os tempos modernos, perguntas permanecem sem respostas, ecoando através dos séculos e alimentando a nossa fascinação pelo desconhecido. Preparem-se para uma jornada aos cantos mais misteriosos do nosso planeta e da história humana, enquanto exploramos os 10 maiores mistérios que ainda nos assombram. No vasto e imprevisível Oceano Atlântico, existe uma área que tem assombrado marinheiros e aviadores por séculos. Conhecido como Triângulo das Bermudas, este trecho de mar tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aeronaves, deixando para trás apenas perguntas sem respostas e um rastro de especulação. Alguns acreditam que campos magnéticos erráticos possam interferir nos instrumentos de navegação, enquanto outros especulam sobre a presença de gigantescas bolhas de gás metano irrompendo do leito oceânico. E há aqueles que sussurram sobre vórtices temporais e portais para outras dimensões. Apesar de inúmeras investigações, o Triângulo das Bermudas permanece um enigma desafiando a nossa compreensão do mundo natural. No coração do deserto egípcio, erguem-se monumentos colossais que desafiam a nossa compreensão da engenharia antiga, as pirâmides de Gizé. Esses túmulos faraônicos, construídos com milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, representam um feito extraordinário de planejamento, organização e trabalho em uma escala monumental. Mas, como uma civilização com ferramentas aparentemente primitivas conseguiu transportar, erguer e posicionar esses blocos maciços com tamanha precisão? A resposta, assim como muitos outros segredos guardados por essas maravilhas antigas, permanece envolto em mistério, inspirando admiração e especulação em igual medida. Em um canto silencioso de uma biblioteca, reside um livro que desafia a compreensão humana há séculos, o manuscrito Voynich. Suas páginas repletas de um alfabeto desconhecido e ilustrações enigmáticas de plantas e constelações jamais vistas, continuam a intrigar criptógrafos, linguistas e historiadores. Alguns acreditam que seja um código secreto, protegendo informações valiosas. Outros especulam que seja a obra de um gênio excêntrico, um elaborado jogo de enigmas sem solução. E há aqueles que ousam considerar a possibilidade de ser uma mensagem de uma civilização extraterrestre. Até o momento, o manuscrito Voynich permanece um enigma indecifrável, um lembrete da vastidão do conhecimento que ainda nos escapa. Capítulo 4. O voo final de Amelia Earhart, um mistério no ar. Amelia Earhart, uma pioneira da aviação, desafiou os limites da coragem e da determinação humana. Em 1937, durante sua tentativa de circunnavegar o globo, seu avião desapareceu misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. Apesar de intensas buscas, nenhum vestígio da aeronave ou de sua tripulação jamais foi encontrado. Teorias sobre o seu destino se proliferam, desde falhas mecânicas e erros de navegação até teorias da conspiração envolvendo capturas e identidades secretas. O desaparecimento de Amelia Earhart permanece um dos maiores mistérios da aviação, um enigma não resolvido que continua a fascinar e intrigar gerações. Capítulo 5. O Canto da Profundeza, o mistério do Bloop. No reino abissal das profundezas oceânicas, sons misteriosos ecoam através de vastas extensões de água, muitos dos quais permanecem sem explicação. Em 1997, um som ultrapassando qualquer vocalização animal conhecida foi detectado por hidrofones no Oceano Pacífico. Apelidado de Bloop, o som era incrivelmente poderoso, capaz de ser captado por sensores a milhares de quilômetros de distância. Cientistas especulam que o Bloop pode ter sido o resultado de grandes icebergs se fragmentando ou de terremotos submarinos. No entanto, a possibilidade de ser a vocalização de uma criatura marinha de tamanho colossal, nunca antes vista pela humanidade, continua a alimentar a nossa fascinação pelo desconhecido que se esconde nas profundezas.
Capítulo 6. Jack, o Estripador. Terror nas sombras de Whitechapel. Nas vielas escuras e brumosas da Londres vitoriana, um terror assolava as ruas de Whitechapel. Jack, o Estripador, um nome que se tornou sinônimo de brutalidade e mistério, deixou um rastro de assassinatos não resolvidos, aterrorizando a cidade e desafiando a Scotland Yard. Apesar de inúmeras investigações e teorias, a verdadeira identidade do assassino permanece um enigma. Jack, o Estripador, não era apenas um assassino, mas um mestre da evasão, desaparecendo nas sombras tão rapidamente quanto apareceu, deixando para trás perguntas que ecoam através dos séculos. Capítulo 7. Atlântida. Realidade ou mito submerso? A história da Atlântida, uma civilização avançada engolida pelo mar, tem fascinado a humanidade por milênios. Descrita pelo filósofo grego Platão, Atlântida é frequentemente retratada como uma utopia tecnologicamente avançada, possuidora de conhecimentos e riquezas incomparáveis. Mas será que Atlântida realmente existiu? Ou foi apenas uma alegoria criada por Platão para ilustrar ideais filosóficos? A busca pela cidade perdida tem levado a inúmeras expedições e especulações, com alguns acreditando que vestígios de sua existência possam ser encontrados nas profundezas do oceano. Atlântida permanece um dos maiores enigmas arqueológicos, um lembrete da vastidão do passado e dos segredos que ele ainda guarda. Capítulo 8. O incidente em Dyatlov Pass. Um enigma congelado no tempo. Nas montanhas inóspitas dos Montes Urais, na Rússia, um grupo de jovens alpinistas experientes encontrou um fim trágico e inexplicável. Em 1959, a expedição liderada por Igor Dyatlov foi atingida por um evento misterioso, que levou à morte de todos os 9 membros. As circunstâncias bizarras do incidente, incluindo ferimentos graves e a falta de sinais de luta, alimentaram inúmeras teorias, desde avalanches e ataques de animais, a eventos relacionados a testes militares secretos e fenômenos inexplicáveis. O incidente em Dyatlov Pass permanece um dos maiores mistérios do século XX, um lembrete de que mesmo em meio à vastidão da natureza, existem forças que não compreendemos completamente. Capítulo 9. O zumbido de Taos. Uma frequência misteriosa. Imagine um som persistente, um zumbido baixo, que apenas algumas pessoas conseguem ouvir. Este é o enigma do zumbido de Taos, um fenômeno acústico inexplicável que tem intrigado cientistas e moradores da pequena cidade de Taos, no Novo México, há décadas. Descrito como um zumbido baixo, semelhante ao som de um motor distante, o zumbido de Taos parece ser audível apenas por uma pequena parcela da população, tornando ainda mais difícil de estudar e explicar. Enquanto alguns acreditam que o zumbido seja causado por fontes artificiais, como linhas de energia ou equipamentos industriais, outros especulam que seja um fenômeno geofísico, ou até mesmo uma forma de ilusão auditiva. O zumbido de Taos continua a ser um mistério instigador, desafiando a nossa compreensão do som, da percepção e do mundo que nos cerca. Capítulo 10. O enigma de Roswell. Mensageiros de além das estrelas? Em um deserto remoto no Novo México, em 1947, um evento extraordinário ocorreu. Um evento que capturaria a imaginação do mundo e se tornaria sinônimo do fenômeno OVNI. O incidente em Roswell, como ficou conhecido, envolveu a alegada queda de um objeto voador não identificado, seguido por um intenso esforço do governo para encobrir o ocorrido. Testemunhas oculares relataram ter visto destroços metálicos estranhos espalhados pelo deserto, enquanto rumores de corpos de seres extraterrestres recuperados do local se espalharam como fogo. O governo dos Estados Unidos afirmou que os destroços pertenciam a um balão meteorológico experimental, mas muitos acreditam que essa era apenas uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira natureza do evento. O incidente em Roswell continua a ser um dos casos mais discutidos e controversos na história da ufologia, um lembrete da vastidão do universo e da possibilidade de que não estejamos sozinhos. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos mistérios que desafiam a explicação e alimentam a nossa curiosidade.
Desde os triângulos marítimos assombrados até os sons fantasmagóricos e os encontros inexplicáveis, o mundo natural e a história humana estão repletos de enigmas que nos lembram da vastidão do desconhecido. Apresentador. Esses mistérios nos lembram de como o mundo ainda guarda segredos além da nossa compreensão. Qual deles mais te intriga? Comenta aqui embaixo e compartilhe com quem ama descobrir o inexplicável. Narrador principal. Se você quer mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos muito mais mistérios para desvendar juntos.